Bem, hoje vamos falar um pouco sobre a análise da área superficial a partir das teorias de Langmuir e BET. Isso dentro da técnica de caracterização de áreas superficiais. Na aula passada, eu mostrei duas teorias muito importantes. A teoria de Langmuir e a teoria de BET. BET é a sigla de três autores, né? Bruna Ware, Emmett e Teller. Bom, essa teoria se sustenta na adsorção de um adsorbato numa superfície para, a partir da monocamada, da hipótese de uma única camada cobrindo toda essa superfície, poder determinar a área superficial de um material sólido. Isso deixa implícito que todas as regiões dessa superfície devem ser cobertas por uma molécula do adsorvível, que quando adsorvido se torna adsorbato. E isso, claro, é possível somente a partir da interação entre a molécula do adsorvível, que é geralmente na forma de gás, e o adsorvente, que é um sólido do qual a gente quer determinar a sua área superficial. Bom, essas duas teorias fornecem dois modelos matemáticos. A primeira, de Langmuir, ela se sustenta na formação de uma monocamada a uma dada pressão relativa, e a partir disso encontra uma equação que, na sua forma linear, é possível determinar o peso do adsorbato que estaria formando a monocamada. Já a teoria de BET, que é assim que se chama BET e não BET, tá? Ela se sustenta na hipótese de que antes de se formar uma monocamada, se formam multicamadas, ok? E que mesmo assim é possível determinar a partir da adsorção de multicamadas uma monocamada estatística, que agora vamos entender um pouquinho isso. E com isso determinar a área superficial específica. Então, a teoria de Langmuir, ela foi demonstrada que é mais aplicável para isotermas de quimisorção. As isotermas de quimisorção se caracterizam porque, com o aumento da pressão, você tem um aumento do adsorbato na superfície do adsorvente. Mas ele atinge um patamar, tá? Além disso, ele não consegue mais adsorver. Então, à medida que você aumenta a pressão a partir de um certo limite, você não consegue mais adsorver o adsorbato na superfície do adsorvente, tá? O que indicaria que, de fato, essa superfície ela tem uma relação que vincula de forma química o fluido adsorvível com a superfície. E não é possível formar uma segunda, nem uma terceira, nem muito menos uma quarta camada. Entretanto, também este tipo de isoterma é característica das isotermas de fissurção do tipo 1, que se caracterizam por apresentarem grandes quantidades de adsorvível na superfície, ou seja, de adsorbato, de fato, e depois apresentarem um platô. Esse platô indica que, à medida que se aumenta a pressão do adsorvível, não consegue se formar, não consegue acontecer mais adsorção nessa superfície. Então, esse é uma isoterma tipo 1, que foi definido em uma aula anterior como isoterma do tipo de materiais microporosos, ok? Bom, a isoterma ou a equação de Langmuir, na sua forma linearizada, é desta forma, tá? Onde a pressão que é aplicada do adsorvível sobre o peso desse adsorvível é igual a 1 sobre uma constante K vezes o peso
do adsorbato adsorvido de fato na monocamada, tá? Mais a pressão que é aplicada sobre o peso desse adsorbato na condição de monocamada. Tudo isso, é claro, considerando a injeção de um dado gás, esperando um tempo adequado para atingir o equilíbrio e depois medindo a pressão e calculando o valor desse peso em cada condição de pressão. Então, para uma dada pressão, implica uma injeção de uma quantidade de gás, se espera o equilíbrio e se determina esse peso do adsorbato. Para outra pressão um pouco maior, se espera o equilíbrio e se mede a quantidade de gás adsorvido na superfície. Bom, esta equação não representa esta curva, obviamente, é uma equação linearizada, tá? Mas como que seria essa equação, essa curva da equação linearizada? Bom, quando linearizamos essa equação, obviamente vamos ter que a inclinação dessa equação, essa equação que tem a forma de y igual a b mais ax, onde a é o coeficiente angular, ou a inclinação, que corresponderia a 1 sobre o peso do adsorbato na monocamada, ou formando a monocamada. E o coeficiente linear, ou seja, o intercepto dessa linha com o eixo y, seria igual a 1 sobre k, essa constante, vezes o peso do adsorbato na monocamada. Bom, a partir desta equação, então, é possível determinar o que é mais importante para nós. O que é mais importante para nós? É o peso do adsorbato que conforma a monocamada. Essa é a variável de interesse. Porque eu sabendo o peso de todas estas moléculas que estão adsorvidas numa monocamada, e sabendo, por exemplo, a área da seção transversal delas, eu posso determinar a área superficial de um material sólido. Então, para isotermas do tipo 1, o gráfico de PW versus P deve fornecer uma linha reta com 1 sobre Wm como inclinação. Nesse sentido, a área superficial da amostra é calculada por esta equação, onde esse total, St, né, é igual a Nm, que é a capacidade da monocamada em mols, ou seja, o número de mols das moléculas que cobriram com uma camada sua superfície, toda a superfície do sólido, vezes a área da seção transversal. A área da seção transversal de quem? Da molécula adsorvida, que quando está adsorvida, toma o nome de adsorbato, ok? Tudo bem, mas isto pode ser transformado numa expressão um pouquinho mais conveniente, onde seria igual a Wm, que é o peso de fato, o peso que o equipamento dá como valor, alguns equipamentos não dão o número de mols, não dão o peso do adsorbato, que forma uma monocamada, vezes que o número de Avogadro, ou seja, eu preciso saber o peso multiplicá-lo pelo número de moléculas, ou seja, a quantidade de moléculas que estão presentes. Porque, a rigor, o número de mol não é nada mais do que o peso de uma substância sobre o peso molecular. Isso é o número de mol, tá? Mas para ter um valor mais preciso, seja o número de mol, mas quantas moléculas estão contidas em um mol? Não. O mol contém 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas por mol. Então, se eu sei a quantidade de mols, eu multiplicando pelo número de Avogadro, eu posso calcular o número de moléculas. E com o número de moléculas, vezes o peso, e vezes a área da seção transversal, eu consigo determinar a área superficial da amostra. Então, é basicamente esse que é o raciocínio. No entanto, chamar a atenção que este tipo de equação somente é válida quando nós calculamos este peso da monocamada, ou seja, este peso do adsorbato que formou uma monocamada e que somente é válido para as isotermas do tipo 1 ou as isotermas de quimisorção.
elas não se aplicam para outro tipo de isotermas. Então, este valor, porque este valor de aqui, Wm, é calculado a partir desta equação linearizada, tá? Não de outra, senão desta equação linearizada, onde não tenho nem pressão relativa, tenho a pressão do sistema, né? A pressão que eu vou injetando naquele reatorzinho que eu mostrei numa aula prévia. Essa pressão, aumenta a pressão e aumenta a pressão somente a partir da injeção de mais adsorvível. Adsorvível que é o gás que vai servir como a molécula que vai ser adsorvida na superfície, e a partir dessa capacidade que ela tem de cobrir essa superfície, eu vou poder determinar a área superficial específica. Em outras palavras, a determinação da área superficial está vinculada, ou é possível de ser determinada, graças ao fenômeno da adsorção. E especificamente para as isotermas do tipo 2, 3, 4, inclusive a 1 e até a 5, a partir da fisisorção. Ou seja, eu preciso que o fenômeno da adsorção seja um fenômeno de fisisorção que está relacionado com o quê? Com uma ligação fraca do adsorvível com a superfície, ou seja, não há uma ligação forte, não se cria uma ligação química, são forças de Van der Waals, são forças de London, de polo, quadrupolo, etc. São várias forças envolvidas ali, mas são fracas. E mesmo sendo fracas, é possível cobrir a superfície toda com uma monocamada, ok? Bom, algumas observações. Então, já sabemos que esta forma linearizada da equação de Langmuir nos fornece uma linha reta, onde a inclinação nos permite calcular o peso da monocamada, o peso do adsorbato que forma a monocamada, tá? Só que o fato de um gráfico de Langmuir dar uma linha reta, ser aplicado a uma isoterma do tipo 1, não é indicativo de sucesso. Por quê? Já mencionamos que as isotermas, ou a equação de Langmuir, ela é válida, muito válida, por exemplo, para a quimisorção. Mas no caso da fisisorção, ela é válida para a isoterma tipo 1. E foi mencionado também que a isoterma tipo 1 é característica de materiais microporosos, como por exemplo as zeólitas. Materiais microporosos, lembrando, são aqueles que apresentam poros intracristalinos com uma dimensão, um diâmetro de 2 nanômetros para baixo. Ou seja, abaixo de 2 nanômetros é o tamanho destes poros, ou microporos, dito melhor. E isso causa uma séria dificuldade para dizer que a isoterma do tipo 1, que representa a área de materiais microporosos, ela nos fornece um valor muito verdadeiro da área superficial. E não é bem assim. Então, ela tem uma aplicação matemática muito boa, mas nem sempre dará um valor da área com baixíssimo erro. Não acontece isso. Então, por isso que dizemos que o fato de um gráfico Langmuir dar uma linha reta ser aplicado ao isoterma tipo 1 não é indicativo de sucesso necessariamente, ok? E por quê? Porque há uma importância dos processos que ocorrem dentro dos microporos em termos de adsorção ou preenchimento de poros. O que significa que nas isotermas do tipo 1, muito provavelmente, grande parte do gás adsorvido, ele é usado ou ele adsorve inicialmente nos microporos, tá? Então, pode ser que a gente atinja este patamar preenchendo somente os microporos, que tem uma capacidade enorme de área e de preenchimento desses microporos. E, apesar de atingirmos essa parte linear daqui, essa parte
do platô, pode ser que a área externa, a área que não apresenta microporos, não tenha sido coberta completamente e não tenhamos, a rigor, a formação de uma monocamada. Então, precisa ser compreendido o preenchimento dos microporos e a formação da monocamada. Isso deixa em evidência que a teoria de Langmuir ela apresenta algumas deficiências. Ela é muito válida para a quimisorção, mas não é tão válida para materiais microporosos que apresentam isotermas características do tipo 1. Precisa ser analisado melhor esse resultado. Tá? Então, isso deve ficar bem claro. Aqui um exemplo de um esquema de um sólido microporoso, onde vocês podem observar estas fendas, e que a maior característica de um sólido microporoso é que esses poros, né, essas fendas, tipo poros que às vezes podem atravessar até a partícula, elas têm um diâmetro maior, o tamanho maior que esse diâmetro pode ter é de 2 nanômetros. E é claro que tem materiais microporosos com diâmetros muito menores, ok? E quando falamos de 2 nanômetros, aí vocês podem perguntar, mas a molécula, o adsorbato, ele, de fato, para preencher os microporos, ele deve ter um tamanho, um diâmetro, né, menor. E claro que tem. E ele deve ter, sim. Só para termos uma ideia, por exemplo, o nitrogênio gasoso. Né? O nitrogênio é uma molécula utilizada nos processos de adsorção para a determinação da área superficial específica e o diâmetro dele é de 0,162 nanômetros quadrados. Perdão, a área da seção transversal é de 0,162 nanômetros quadrados, que é muito menor que 2 nanômetros. Então, com certeza, se usarmos nitrogênio como o adsorvível, ele irá preencher os microporos de um material microporoso, como, por exemplo, as zeólitas. Zeólitas não são os únicos materiais privilegiados, né? Também temos o carvão ativado, um material bastante interessante, que ele apresenta microporos em grandes quantidades, e por isso que áreas muito grandes de carvão ativado podem ser encontradas, áreas que atingem os 800 metros quadrados por grama, ou até 1.000 metros quadrados por grama. Em alguns casos, até 1.200 metros quadrados por grama de amostra, para vocês terem uma ideia. Se alguém já pesou o material na forma de pó, 1 grama é uma quantidade muito pequena, e nessa quantidade muito pequena de um material na forma de pó, você pode ter uma área de mais de 1.000 metros quadrados. Esse é um dado bem interessante, bastante importante. E até é válido, é relevante a determinação dessa área superficial, porque precisa ser determinada a sua capacidade de realizar fenômenos interfaciais. Porque se o material tem uma alta área, de fato ele vai ter uma capacidade de acontecer em fenômenos interfaciais importantes, como, por exemplo, remoção de componentes poluentes a partir de quimisorção, purificação de gases, tá? Para reter determinados gases de determinado tamanho molecular nos poros, entre outras características. Então, a equação de Langmuir pode ser uma descrição matemática correta da isoterma. Sim, pode ela bater direitinho. Entretanto, a capacidade de monocamada determinada, como Wm, e a superfície específica correspondente não reflete numa verdadeira área de superfície. Então, apesar dela ser uma isoterma que matematicamente vai bater com a curva, né, com a curva experimental obtida, e o peso do adsorbato usado, calculado, e depois a determinação dessa área superficial específica, não necessariamente vai refletir a verdadeira área dessa superfície. E chamamos de monocamada, assim, exemplificando, é como se fosse, esse é um corte, né, de uma partícula, com rugosidade, sem apresentar microporos, mas onde toda a superfície está preenchida com uma monocamada. Todos os espaços estão ocupados por
por uma molécula do adsorbato. Tá? Então, afinal de contas, o que representaria essa equação de Langmuir, ou a área que a partir dessa equação é calculada, ela vai refletir uma área de superfície equivalente ou característica, né? Uma área equivalente, digamos, uma área por mol de substância adsorvível. Tem uma faixa de erro, né? Uma margem de erro, dito melhor, que esse tipo de modelo matemático vai permitir calcular uma dada área. Então, não é muito precisa. Mas o fato da ideia de a formação de uma monocamada e a partir da qual poder determinar a área superficial específica de um material foi a base, foi a alicerce da teoria de Brunner, Emmett e Teller. Se nessa ideia, se nessa teoria, não seria possível eles desenvolverem a sua equação. Bom, agora analisando um pouco, né, a equação de BT, tá? A aplicação da equação de BT ainda é a abordagem mais popular para o cálculo da área superficial específica, embora ela não seja a metodologia, né, ou a teoria mais válida possível. Não é. Ela apresenta falhas, sim. E vamos ver aqui quais são essas falhas que ela apresenta. Apesar das falhas que ela apresenta, ela ainda é considerada como a equação para determinar uma área superficial específica massivamente em diversas publicações. Tá? E pode ser que ela não dê a área mais real da superfície, dependendo do material, ela de fato não dá, mas ela é a mais aplicada. A determinação de áreas de superfície é feita a partir da teoria BT e da aplicação da forma linearizada da equação. Então, na equação BT não tem essa forma, mas a sua forma linear é deste jeito, como vocês podem observar aqui, e é uma equação do tipo como a anterior, de Langmuir, y é igual a b mais a vezes x, onde a é o coeficiente angular, que pode ser observado aqui, e 1 sobre Wm vezes c é o coeficiente linear, ok? E para obtermos esta versão, esta linearização da equação, nós temos que correlacionar os valores da pressão relativa com este termo de aqui, que é igual a 1 sobre W vezes P, 0 sobre P menos 1. E um aspecto bastante importante aqui. Um gráfico desta expressão versus a pressão relativa produzirá uma linha reta geralmente na faixa de 0,05 até 0,35 de pressão relativa. Somente nesta faixa é possível obter a linearização. E o que eu vou mostrar na próxima aula, com dados experimentais obtidos de uma isoterma, e vamos ver que, de fato, a parte linear destes valores acontece muito claramente nesta faixa de pressão relativa. Em pressões relativas maiores, já não temos mais linearização. Tá? Mas isso, vocês poderiam se perguntar, mas isso é correto? A princípio, a isoterma toda não deveria, na sua forma linear, estar na forma linear mesmo? Não necessariamente, porque vamos ver que, de fato, há um ponto específico onde acredita-se ou se sugere que se forma a monocamada. E assim como a teoria de Langmuir, a teoria de BT está baseada na determinação do peso do adsorbato que forma uma monocamada. Só que ela se sustenta na hipótese de que se formam várias camadas antes de ser preenchida toda a superfície de uma partícula sólida. Então, antes de toda uma partícula sólida ser coberta com uma monocamada, antes disso acontecer, se forma que uma segunda camada, uma terceira camada na região ou na zona onde já tem o adsorbato fisisorbido no adsorvente.
Então, ela se sustenta nisso. Por isso que a teoria de Langmuir, ela dá uma base teórica muito importante, a partir da qual estes pesquisadores não teriam conseguido chegar nesta equação. Bom, então, a partir desta equação de aqui, podemos dizer que S seria igual a S que é a inclinação, podemos chamar de S minúsculo a inclinação, C-1 sobre WM vezes C, e o intercepto, como I, sendo igual a 1 sobre WM vezes C. Resolvendo essas equações para WM, porque a princípio nós queremos determinar o peso do adsorbato que forma uma monocamada. Esse peso seria igual a 1 sobre S mais I. Então, isso a gente vai determinar. Isso é muito fácil de fazer no Excel, é bem simples e bem tranquilo. Desculpem, caiu, tá? Não é culpa minha, é a internet. E olha que eu tenho uma boa internet, eu tenho acho que 400 GB, mas mesmo assim, faz parte. Bom, então temos o coeficiente angular, o coeficiente linear, que é chamado de intercepto, e com isso determinamos o que é de importância para o cálculo da área, o peso do adsorbato que forma uma monocamada. Então, e também podemos determinar C, que é a constante empírica da equação de Bethe, que tem uma importância fundamental. E só deixamos aqui definido esse C, que como pode ser determinado a partir desses valores aqui. Que esses valores aqui não vão ser nada mais do que o coeficiente linear e angular quando a gente tiver os pontos e fazer o ajuste da curva com uma equação linear. Tá? Aquele ajuste que se faz no Excel, que é muito simples de fazer. E aí dá uma equação de y igual a x mais b, a gente vai ver como utilizamos esses coeficientes. Então, no caso da equação de Bethe, nós calculamos a área da superfície total a partir da seguinte equação. É muito parecida com a anterior, eu diria exatamente igual. É o peso do adsorbato, que forma uma monocamada, vezes o número de Avogadro, que é o número de moléculas que estão contidas em um mol, vezes a área da seção transversal do adsorbato, obviamente, sobre o peso molecular. Pronto. Esta equação nos dá a área. Mas se a gente quer a área específica, então somente temos que dividir esta área pelo peso da amostra. Esse peso da amostra é a quantidade de amostra que é colocada no reatorzinho onde se faz essa análise. Geralmente se coloca em torno de 150 a 200 miligramas. É muita pouca quantidade de amostra. E uma técnica não destrutiva, ou seja, a amostra depois você pode recolher e usar, porque ela não é destruída, não. Não sofre nenhuma alteração, nem térmica, nem estrutural, nem nada disso. Então, é exatamente igual. Então, a pergunta que surge, então, qual a diferença entre esta equação e a equação para Langmuir? É o WM. O WM calculado a partir desta linearização vai ser diferente que do WM calculado a partir desta linearização. Tá? São valores diferentes, são equações diferentes. Tá? Então, essa que é a grande diferença. E praticamente, esta equação se sustenta numa teoria da dissolução de multicamadas, que é o que eu expliquei na aula passada. Então, com isso, podemos calcular a área total e quando dividimos pelo peso da amostra, a área específica. E sempre é bom os valores de área específica. Por quê? A área total é um termo muito relativo, mas quando você divide pela massa, você padroniza todas as amostras, ou todos os tipos de materiais. Né? A área de uma zeólita Y, por exemplo, é 500 metros quadrados por grama. Pronto. A área de nanopartículas de óxido de cobre é 150 metros quadrados por grama. Aí você consegue fazer a comparação. Então, por grama, então a área da zeólita é muito maior que a área de nanopartículas de óxido de cobre. Só para termos uma ideia. Para efeitos comparativos, tem que ser área específica mesmo. Bom,
área BET também pode ser expressada em função do volume adsorvido de adsorbato. Tá? Então, trocamos este W por este V. Tá? Por quê? Porque muitos equipamentos, para eles é muito mais fácil, não sei, metodologicamente falando, um instrumento é mais viável, é mais fácil ter o volume que o peso. Então, o peso, quando a gente utiliza a técnica gravimétrica, né? Mas a técnica volumétrica utiliza mais o volume. Então, é só trocar o W pelo V. Tá? E teremos o volume da monocamada e o volume adsorvido para uma dada pressão. Tá? E da mesma forma, vamos ter um gráfico linear, tá? Onde a inclinação corresponde a este termo daqui e o coeficiente linear, onde está embutido o volume do adsorbato que forma uma monocamada, o que cobre a amostra numa monocamada. A área total, neste caso, já não será mais o peso, senão será o número de mols. O número de mols na monocamada NSTP, Standard Temperature Pressure, tá? Condições padrões de temperatura e pressão. Mas do jeito que está aqui, então precisamos fazer alguma alteração. Esse N continua sendo o número de Avogadro, obviamente, para saber quantas moléculas estão contidas nesta quantidade de mols. Tá? Então, esse número de mols, precisamos transformá-los em um valor mais viável, né? Ou seja, porque aqui nós vamos obter o volume da monocamada. E vocês não veem aqui o volume da monocamada. Aqui vem o número de mols. Então, como fazemos para calcular esse número de mols? Aplicando a equação dos gases ideais. Ok? Então, pressão vezes o volume da monocamada sobre a constante universal dos gases, T, a temperatura, tudo em condições padrão. E aqui vezes o número de Avogadro e a área da seção transversal. Aí mudou um pouquinho a equação. Tá? Aqui já podemos falar-se de área mesmo, quando a gente começa a mexer com as unidades, isto vai dar metro quadrado. E obviamente que se dividimos pela massa, vamos ter a área específica. Ok? Então, essa é a variação entre os dados obtidos que a gente vai ver na próxima aula. As isotermas, os valores obtidos de isoterma em um equipamento, eles não são dados, ou não foram dados em peso, né, do adsorbato adsorvido, senão em volume. Então, esta será a equação que a gente vai utilizar. Ok? Tudo bem. Quais são os adsorbatos mais usados? Os adsorbatos mais usados são o nitrogênio, ganha de longe, muito utilizado, onde seu ponto de ebulição é de 77,3 Kelvin, isso, se não me engano, dá menos 196 Celsius. Tá? E a área da seção transversal dessa molécula é 0,162 metros quadrados. Tá? É pequena. O argônio, mas aqui consideramos que é o nitrogênio molecular, obviamente, né? Molecular. Que o nitrogênio forma a molécula consigo mesmo no estado gasoso. O argônio não. O argônio tem um ponto de ebulição maior, tá? E uma área de seção transversal, digamos, menor, mas comparativamente com, se fosse um átomo só de nitrogênio, isso é muito menor, da metade, né? Seria 0,08, né? Aqui, o argônio é um pouco maior, obviamente. Também podemos utilizar CO2. CO2 não é muito comum, não. Não é muito comum. Onde tem um ponto de ebulição já um pouco maior, né? 194, um tamanho uma área de seção transversal. Não é tamanho de molécula, né? Área de seção transversal. Porque a área de seção transversal nos dá uma noção de um círculo, né? Um círculo. Agora, o tamanho nos dá a noção de quê? De um diâmetro. Para mim, a noção de um diâmetro. E aqui a área tem nanômetros quadrados, então isso é uma área de seção transversal, que é o que a gente imagina que está sendo coberta, né? A molécula, a superfície pela molécula. E o criptônio também é um gás utilizado, tá? Interessante. Tem vários, inclusive até hidrocarbonetos gasosos também podem ser utilizados para essas análises.
sempre e quando eles sejam inertes, né, à superfície do adsorvente. Eles não podem reagir com a superfície, senão não seria mais fisisorção, senão quimisorção. Então temos um valor 120,8, ponto de ebulição e um tamanho nessa faixa. Nessa faixa é boa por quê? Porque é um tamanho adequado para entrar em que? Ou uma área de seção transversal que implica também um tamanho adequado para entrar em num poro, num microporo que tem uma dimensão abaixo dos 2 nanômetros. Então isso é bastante viável e interessante. Ok? Bom, analisando a equação de BET, então, a equação que a gente definiu na aula passada era desta forma. Esta é uma forma, digamos, geral, né? Esta é a equação, de fato, BET, que está em função do número de mols adsorvidos e o número de mols que seriam adsorvidos numa monocamada. Tá? Esta equação, quando trabalhada, primeiro que podemos transformar este N sobre N da monocamada em W sobre W da monocamada. Isso é tranquilo, pode ser substituído facilmente. Esta equação de aqui não é utilizada da forma como está para determinar a área, senão se utiliza a sua forma linearizada. Então, nessa equação é trabalhada e se utiliza a forma linearizada que vocês veem aí. Tá? Mas a equação a que se chegou é nesta equação daqui. Ok? Tudo bem. Digamos, se nós obtemos pela linearização de dados experimentais a constante C, que já vimos que podemos obter a partir da equação linear, calculamos tanto W e M como C. E se nós agora utilizamos esse C e nos damos valores arbitrários de pressão relativa, tá? De 0 até 1, e tentamos construir um mesoterma, o que aconteceria? Isso é um aspecto bem interessante. A gente vai ver. Mas C tem uma importância muito, muito grande, porque é uma constante empírica que define a forma da isoterma. O que significa isso? Que quando C tem um valor bem importante que é 2, a partir de 2, valores acima deles, a isoterma apresenta uma concavidade com respeito ao eixo da pressão relativa. Valores calculados a partir de dados experimentais de C menores que 2, eles, quando a gente transforma isso numa isoterma, eles fornecem uma isoterma com uma convexidade com respeito ao eixo da pressão relativa. Ok? Então, de certa forma, valores acima de 2 apresentam um joelho, chama joelho da curva, né? Tá? Um joelho da curva que, dependendo desse valor, pode ser mais pronunciado ou menos pronunciado. E aqui podemos observar, a curva A tem um C de 1, menor que 2, então tem convexidade. De 10, já começa a apresentar uma concavidade. E certamente apresentará um joelho, só que esse joelho não é tão fácil de ser identificado. Quando o C tem um valor de 100, sim, agora esse joelho, né, é mais claro, essa concavidade com respeito ao eixo de pressão relativa é mais evidente. E se for um valor de 100, muito mais evidente a formação do joelho, e com certeza teremos aqui observamos claramente essa concavidade com respeito ao eixo de pressão relativa, tá? E esse C é definido como uma variável empírica, né, como uma constante empírica, dito melhor, mas que representa nada mais do que a exponencial de E1 menos L, onde E1 é o calor médio de adsorção na parte menos ativa da superfície. A rigor, se vocês lembrarem, esta é a energia de adsorção da monocamada, não da monocamada, senão da primeira camada. Aquela energia de adsorção que é sempre positiva, é maior, tá?
que a energia das camadas que vão se dissolver em cima da primeira camada, tá? Que no caso seria uma energia de liquefação, que a gente já viu que é liquefação, porque assume-se que uma segunda e uma terceira camada é como se fosse o comportamento de condensação. É um filme líquido, dito de outra forma. Tá? Então, E1 menos L não é nada mais do que a energia molar líquida. Então, é uma constante empírica que, de certa forma, mede essa energia molar líquida de adsorção. Então, aqui teremos que uma interação maior, né, entre o sólido e o adsorbato, e menor aqui. Então, cada vez que esse C se torna menor, nós passamos de uma ligação, uma interação grande para uma interação menor. Por isso que as isotermas B, C e D, né, essas isotermas aqui de cima, correspondem ao isoterma tipo 2. A gente já viu como são esses isotermas tipo 2. Tá? E esta daqui, que não se nota essa concavidade, não uma convexidade com respeito ao eixo de pressão relativa, corresponderia na isoterma do tipo 3. Ok? Vamos lá. Então, voltando para a nossa equação BT, que já dizemos que esta é a equação que foi deduzida na aula passada, e que pode ser transformada na sua versão linearizada, tá? Ela é muito interessante, porque digamos que nós, a partir de dados experimentais, determinamos o valor de C e pronto. E tentamos aplicar esta equação para ver se obtemos uma curva que passe pelos pontos experimentais obtidos. E para isso só preciso saber o valor de C e me dar valores de pressão relativa de 0 a 1. Pronto. Ok? Tudo bem? A princípio, tá? Esses valores, aqui temos vários pontos experimentais obtidos, tanto para uma sílica não porosa quanto para uma lúmina. Sílica não porosa são os pontos abertos e a lúmina são os pontos fechados, tá? Pronto. Esses são dados experimentais. Ok. A partir desses dados experimentais, eu faço a linearização, determino C e pego esse C e aplico nesta equação e me dou valores arbitrários de 0 a 1 de pressão relativa e observo que a partir da pressão relativa de 0,3, a minha curva teórica calculada a partir da equação de BT não coincide com os dados experimentais. Isso é um resultado extremamente interessante, porque isso demonstra as falhas da equação de BT. Isso demonstra as falhas da teoria BT, tá? Que lá definiu algumas presunções para poder estabelecer ou chegar nesta equação. E ela não vai passar, não passa de fato. Então, ela não é condizente, não é coerente em toda a faixa de pressão relativa. Ela se afasta. Tá? Mas até 0,3, em alguns casos até 0,4, ela bate certinho. E até deve bater, porque a gente utiliza esses dados de 0,05 até 0,35 como os dados para usarmos a equação na sua forma linear e determinarmos o WM, o VM e a constante C. Então, em pressões relativas acima de 0,3, a curva BT teórica se desvia amplamente da curva experimental A. E isso por quê? Bom, simplesmente porque o modelo BT se baseia em suposições que não são de fato as mais válidas. A primeira, a dissorção ocorre em uma matriz de sítios fixos. Não, pode não ser isso que acontece. Os sítios são energeticamente idênticos. Essa é uma assunção um pouco forçada, porque de fato a superfície não é homogênea. Então, energeticamente, há lugares que são diferentes do que outros na superfície de um material sólido, de um pó, de um sólido, de partículas, de micro ou nanopartículas. Não são permitidas interações laterais entre as moléculas adsorvidas. Isso tem que ser feito como assunção para chegar a essa equação. E isso não acontece. De fato, a partir daqui que já temos multicamadas, vamos ter muitas interações
laterais entre as moléculas da segunda, da terceira camada. Então, mas essa explicação de por que os dados calculados teoricamente se desviam dos dados experimentais quando, encontrado a constante C, se tenta calcular uma curva teórica da isoterma. Isso é um resultado muito interessante. Em outras palavras, a equação BT, o modelo BT, é válido ainda assim? Sim, é válido para quê? Para esta faixa estreita que me permite, a partir da sua expressão linearizada, encontrar o volume do adsorbato que forma uma monocamada ou o peso do adsorbato que forma uma monocamada. E a partir disso eu posso determinar a área. Tá certo, então é válido sim. Mais para frente, talvez não. Outro aspecto importante aqui, que é isotermas do tipo 2. No tipo 2 se apresentam todas um joelho, né? E um joelho dito de uma forma assim, meio coloquial. Eu diria mais uma concavidade com respeito ao eixo de pressão relativa. Elas exibem um intervalo, médio bastante longo e quase linear, tá? Ou seja, se você vê depois desse joelho, você observa um intervalo meio que linear aqui, né? Há um ponto de inflexão nas isotermas do tipo 2, há um ponto de inflexão. E esse ponto em que esta parte linear começa é denominado do ponto B. Por dois dos pesquisadores, dois dos criadores do modelo, né, da teoria BT, Brunner e Emmett. E esse ponto é importante porque acredita-se que empiricamente o ponto B indica a conclusão de uma monocamada e o início da dissolução de multicamadas. Tá? Tanto assim que inicialmente ou é possível, a partir deste ponto, de um único ponto, determinar a área específica, a área superficial específica. Tá? E é claro que tem suas falhas enormes, né? Mas se determinar esse ponto, com esse ponto posso, somente com um único ponto, sem necessidade de fazer uma equação linearizada, encontrar o coeficiente angular e linear, sem isso, só com esse valor do volume adsorvido, tá? Que seria o volume da monocamada, já determinar a área. Tá? Então é um método que não é tão válido, mas está aí. Apresenta falhas enormes, mas tudo bem. Mas é uma teoria que deixa isso implícito. Veja bem, essa inflexão deixa claro, né, que, ou mostrou empiricamente, né, que significa a conclusão da cobertura de monocamada e o início da multicamada. Tá? E algumas teremos isotermas do tipo 2 com joelho agudo, né? Agudo, mais pronunciado, e outros mais arredondados, tá? Isto certamente, como a gente já viu anteriormente, isso indicaria um valor da constante C, que também é conhecida como constante CBT, né? CBT, C sub BT, colocam alguns autores, tá? Esse teria um valor menor de C e esse teria um valor maior de C. Basicamente seria isso. Bom, continuamos com isso, né? A equação BT é obedecida apenas em regiões limitadas de todas as isotermas de fissão conhecidas. Ou seja, esta expressão que é a equação BT, quando transformada, tá? A partir dessa transformação em WWM, na sua forma linearizada, e nós pegamos os dados experimentais. O que seriam os dados experimentais? São esses dados aqui. Esses pontos aqui, para cada ponto de pressão relativa tem um ponto do volume adsorvido ou do peso adsorvido. Pronto, para cada um desses pontos, tá? Vamos ter que, só um momento, quando plotamos isto com isto, eles não coincidem necessariamente com uma linha reta mesmo, em toda essa faixa de extensão de 0,05, menos ainda, até assim, não. Em muitos casos, há uma faixa estreita que é a linear mesmo. Por isso que se considera, principalmente nas isotermas do tipo 2, que a faixa, os valores que
que o aluno deve tomar, ou a pessoa que está analisando os dados, deve tomar para o cálculo do peso da monocamada ou do volume do adsorbato da monocamada é a partir de 0,05 até 0,35 de pressão relativa, tá? Onde mais ou menos o peso, o número de mols da monocamada estará localizado em aproximadamente pressão relativa de 0,1. Mas é pegar a região linear mesmo. Essa que é a ideia. Tá? Porque a partir de pressões maiores se observa um desvio. Agora, nem todas as isotermas tipo 2 apresentam isso em 0,4. Umas apresentam já para 0,7, mas em 0,9 se afasta completamente. Não é mais linear essa região. Por isso, essa região é válida mesmo. É muito importante. Tá? Então, só se considera essa parte linear e pronto. Mas há casos onde a coisa é pior ainda, né? Gráficos de nitrogênio BET em sílicas não porosas e até sílicas mesoporosas começam a se desviar da linearidade em pressões ainda mais baixas, como 0,25. Então, o importante é que a gente pegue os dados onde haja linearidade desses pontos quando correlacionamos esses dois termos, tá? Porque é a única forma de obtermos o coeficiente linear e o coeficiente angular. O coeficiente linear para determinar o peso do adsorbato que forma uma monocamada e o coeficiente angular para determinarmos a constante empírica C, que também é importante. Tá? Então, nem sempre é tão fácil assim. Apesar disso, a teoria BT e a equação que deriva dessa teoria é muito válida e muito utilizada para determinar a área de um material sólido, ok? Bom, de acordo com a equação linearizada de BT, a pressão relativa correspondente à conclusão da monocamada é inversamente dependente do valor C. Inversamente dependente do valor C. O que significa que a pressão relativa correspondente à conclusão da monocamada inversamente em relação é dizermos que a pressão relativa da monocamada é igual a 1 sobre raiz de C mais 1, inversamente. Ou seja, quando o C é grande, ou seja, C acima de 350, a monocamada estará formada já em pressões bem baixinhas, né? Pressões relativas, de 0,05. Tá? 0,05. E um exemplo seria aqui mais ou menos a B, acho que é a C. A C é 100. Uma que passasse por aqui entre C e D, porque D é 100.000. Passasse por aqui já uma pressão muito baixa. Teríamos a inflexão, já dizemos que a inflexão é o ponto onde, teoricamente, ou empiricamente, dito melhor, teremos a formação da monocamada, a conclusão da cobertura da monocamada. E quando C é abaixo de 20, a capacidade monocamada já acontece em pressões maiores, né? 20, por exemplo, aqui a 10, aqui a B, mais ou menos aqui 0,18. Então, há uma correlação, ou seja, C está correlacionado diretamente com a monocamada e a sua pressão relativa. C altos, e isso seria bem coerente, se você tem um C alto, você primeiro vai saber de que a inflexão se dá bem aguda. Ou seja, você tem um joelho agudo. Se você tem um C muito baixo, você tem um joelho mais arredondado. E se o C é abaixo de 2, você não identifica o joelho. Não identifica essa inflexão que representaria a concavidade do isoterma com respeito ao eixo de pressão relativa. Se não, identificaria uma convexidade. E nesses casos, é impossível determinar a área aqui, então é possível que trocar de adsorbato. Então, no lugar de usar nitrogênio, você muda para outro adsorbato que vai ter outras características de interação e muito provavelmente, porque a energia, né, de adsorção da primeira camada e depois as outras vai mudar, e esse isoterma já não seria mais do tipo 3, mudaria para um isoterma de outro tipo, onde seria possível determinar essa área.
Ok? Então é muito importante esse valor do C. E como ele está relacionado com a formação da monocamada. Tá? Com a localização da pressão relativa. E bem, a equação BET permite a possibilidade de que quando a superfície é coberta com uma monocamada estatística, uma fração permanece descoberta. Como assim? Bom, a teoria de Langmuir, ela assume porque não é um fato, assume que a um dado momento, a uma dada pressão, tá? Dada a pressão do adsorvível, que é o gás, o fluido, que vai estar em contato com o sólido, há uma dada pressão onde todas as moléculas se arranjam numa monocamada cobrindo toda a superfície do sólido. Essa é a principal assunção de Langmuir e que apresenta suas falhas porque ela somente consegue ser válida para isotermas de quimisorção e para algumas isotermas de fisisorção do tipo 1, tá? Com algumas ressalvas. Ok. Mas a teoria de BET te diz, veja bem, o que a teoria de BET ela precisa determinar é a monocamada estatística. É isso que eu preciso determinar, o peso do adsorbato que formaria uma monocamada estatística. Ou seja, não necessariamente esse peso se atinge uma dada pressão e todas as moléculas estão cobrindo toda a superfície. Não necessariamente. Tá? Então significa que quando eu atingir a monocamada estatística, que é nada mais do que colocar o número de moléculas do adsorbato, este número de aqui, e esse mesmo número está aqui, mas formando o quê? Dupla camada, tripla camada, quádrupla camada, etc. E o valor de C, por exemplo, no caso, quando ele tem valores baixos, como C igual a 1, indica que a cobertura desocupada, que a fração desocupada da superfície é alta. Nesse caso, 50%. Mas mesmo assim, eu tenho estatisticamente o número de moléculas que cobririam a superfície toda. É isso que significa esta equação. Da mesma forma, se meu C aumenta de 1 para 9, já a superfície exposta, que não foi coberta, que é o θ0, não seria mais 50%, senão 25%. E ainda tendo a monocamada estatística. Então, o que eu fiz? Peguei todas essas bolinhas aqui, que representariam as moléculas do adsorbato, e as rearranjei, não aumentei, não tirei. Se vocês contarem, o mesmo número que está aqui, é o mesmo número. Já quando C igual a 9, teríamos 25, quando C igual a 100, teríamos 10% livre. Tá? 10%. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque C é uma medida da interação do adsorbato com a superfície. Quando C é maior, significa que E1 é maior. Então, há uma interação maior. Então, há sítios mais ativos. Então, isso significa, por isso é possível termos um C com um valor maior. E nesse caso, haverá somente uma fração muito menor descoberta. Mas a quantidade de moléculas encontradas da monocamada estará ali formando, em algumas regiões, uma monocamada, espaços não ocupados, algumas regiões com dupla camada, tripla camada, etc. Tá? Então, esse é um dado bem interessante. Então, a teoria é válida, a teoria permite determinar bastante bem as áreas específicas, mas não representa muito bem o que seria a isoterma toda, em toda a sua extensão. Aplicabilidade da teoria BET. Então, a teoria BET continua a ser usada quase universalmente por causa da sua simplicidade e sua capacidade de acomodar 5 tipos de isotermas. Ou seja, as 5 tipos de isotermas podem ser representadas pela teoria BET. E a teoria BET é a teoria usada para, a partir de diversas suposições, assunções, encontrar um modelo matemático que nos permita determinar a área superficial específica. É para isso que serve a teoria BET, para determinar a área. Por isso aqui está escrito a área superficial específica. Tá?
E mesmo com todas essas assunções, que muitas delas podem não ser consideradas como válidas, ela é muito boa, muito usada, ela é universalmente usada, então, e acomoda as isotermas, principalmente nas faixas iniciais de pressão relativa. A expressão matemática da equação BT em sua forma mais geral é dessa forma. Então, esta equação de aqui, que eu mostrei aqui, que é a expressão BT, esta equação da teoria BT, que na sua forma linear é assim, transformada no lugar de N em W, ela pode chegar a ter uma forma mais generalizada, que seja mais geral. Tá? Esta é a forma mais geral da equação BT. Tá? Onde quando n é igual a 1, ela se transforma na equação de Langmuir. Quando n é igual a 1. Tá? E quando n é igual a 1, se transforma na equação de Langmuir, e sabemos que a equação de Langmuir é uma equação que representa bastante bem a isoterma do tipo 1, com ressalvas, mas principalmente as isotermas de Kim-Sorson. As isotermas de Kim-Sorson são isotermas do tipo 1, isso que fique claro. Isoterma tipo 1 pode ser de Kim-Sorson ou de Fize-Sorson. Tá? Isoterma de tipo 2, 3, 4, 5 e 6 somente são isotermas de Fize-Sorson. Agora, isoterma de Kim-Sorson é 1 e de Fize-Sorson é 1. Só que no caso da Fize-Sorson é uma isoterma de materiais microporosos. No caso da Kim-Sorson não faz distinção entre micro, meso, não interessa. É Kim-Sorson só. Tá? Então, essa que é a grande diferença. Bem, voltando para esta equação, que é a forma mais geral desta expressão, quando n é igual a infinito, temos a equação da BT mesmo. Tá? A equação BT é simples. E essa equação BT, ela representa muito bem os isotermas tipo 2, os isotermas tipo 3. Tá? Então, gráficos de WM versus pressão relativa, usando a equação, está em conformidade com as equações 2 e 3, para valores de C maiores e menores que 2. Então, para valores de C maiores que 2, a isoterma 2 está bem representada. Valores de C, a isoterma 2 está bem representada. Para valores de C menores que 2, a isoterma 3 está representada. Mas você se perguntar, isoterma 4 e 5. Bom, a 4 é uma modificação da isoterma 2, no sentido de que em pressões acima apresenta a mesoporosidade, aquele loop de esterese. Mas a parte inicial é igualzinha. E a isoterma tipo 5 é igualzinha à isoterma tipo 3, só que em pressões relativas a partir de 0,5, 0,6 ou 7 apresenta o loop de esterese correspondente à mesoporosidade. Essa é a diferença. Mas o início é exatamente igual. Tá? É exatamente igual. E sempre lembrando desse valor de C e a sua importância, o seu reconhecimento, ou seja, a sua utilidade em si. Ok? E veja bem como interessante esse valor de C. Já vimos que esse valor de C, ele tem ele representa muitas coisas ao mesmo tempo. Aqui temos várias isotermas. Tá? E várias isotermas com seus valores de constante empírica, tá? Determinados, obviamente, a partir da linearização dos dados experimentais. E vemos Cs com 0,05, 0,5, 1, 2. E a partir de 2 a 10 já vemos que tem uma concavidade, a de 100 uma concavidade e a de 10.000 uma concavidade. Tá? Então aqui a gente pode observar. Aqui botaram até uma de 3, para mostrar que não é convexidade, senão parece mais linear. Em pressões bem baixas, né? Até 0,1, que seria até aqui mais ou menos. Ok? A gente pode enxergar isso muito claramente aqui. Então, o valor de C é fundamental e representa o que a gente já mencionou, a interação que acontece entre o adsorbato e o adsorvente. Então, o que acontece aqui? Quando C é muito baixo, 0,05, tá? 0,05, se atinge esse valor de W e WM é igual a 1, ou seja, W igual a WM
quando se atinge a monocamada. Ou seja, isto é igual a 1 quando se atinge a monocamada. E no caso de valores de C de 0,1 bem baixos, quando se atinge a monocamada? Se atinge a monocamada quando a pressão relativa é muito alta, 0,8 a 0,9. Tá? Aqui está o 1. Aqui está o 1. Tá? Da monocamada. O valor de 1 dessa relação. W sobre W. Se aumentamos, para o caso onde o C deu 0,5, a monocamada se atinge uma pressão relativa mais baixa. Tá? Quando C igual a 1, se atinge uma pressão relativa já um pouco menor. Quando C igual a 2, talvez estaria em 0,45. C igual a 3, cada vez menor. O que está aqui, de fato, né? Então, à medida que você tem C, valores de C maiores, a monocamada é atingida em pressões relativas mais baixas. Em pressões relativas mais baixas. Então, quando a isoterma, quando está sendo formada, que isso é feito num equipamento, né? O equipamento, a análise dura, dependendo da amostra, mas às vezes até 12 horas. Eu já vi análise durando 16 horas. No início, assim, o equipamento assim, funciona com a injeção de gás no reator, se injeta uma dada pressão, se espera o equilíbrio, se mede o volume, a pressão e tudo mais. E o que você vai formando são pontos, vai ser pontos para uma dada pressão relativa, outro ponto para uma dada pressão relativa, então você vai vendo a isoterma sendo formada lentamente. Quando você atingiu a pressão relativa 0,3, pelo formato inicial dessa isoterma, pela forma dessa curva, você já pode inferir muita coisa. Já pode inferir que o valor de C é alto, já pode inferir que a área é alta, várias coisas você pode inferir. Isso é bem interessante. Porque esse volume adsorvido está, no início da isoterma, está completamente relacionado com a área. Completamente relacionado com a área. Tá? E a inflexão está relacionada também com esse C e com o grau de interação entre a superfície e a molécula de adsorbato, tá? Ou a molécula adsorvível. Esse grau de interação. E há materiais que realmente eles têm maior ou menor interação. É muito geral. É muito comum, por exemplo, em laboratórios onde tem esses equipamentos, eles não usam outros gases, só usam o nitrogênio e se acabou. Esse é o gás que se utiliza e não tem mudança, isso é único. E muitas vezes chega no laboratório amostras de todo tipo, né? Sílicas mesoporosas, sílicas porosas, alúminas, titânia, zircônia, óxido de sério, amostras de todo tipo, muitas delas são iônicas, são de superfícies iônicas, assim, e muda isso, né? Entretanto, não se faz distinção e não se analisa muito bem. Então, há na parte das pessoas que têm esses equipamentos uma falta de critério, né? Então não se analisa muito bem, não se discute muito bem na isoterma. A isoterma dá uma informação muito importante. Desde o início, e principalmente, o início já tem uma informação importante quando você compara amostras, né? Bom, se eu preparei uma amostra polimérica, sei lá, ou umas nanopartículas, ou uma membrana, e depois fiz uma outra onde alterei alguma variável. Então, a isoterma no início já te dá uma informação importante. E não só o início, senão a esterese. O formato de toda ela já te dá muita informação. E é pouco discutido. Até nos artigos científicos é muito pouco discutido essa forma. As pessoas, os pesquisadores, só informam na área como sendo uma coisa, tá bom, na área já está de bom tamanho, é o que serve. Não, não é o que serve, não. Não necessariamente o que serve, porque pode não representar, de fato, como foi a interação desse adsorbato com a superfície. Provavelmente até deveria ser usado outro, né? Mas não acontece isso com frequência. Aliás, nunca vi. Bom, raramente ou nunca a teoria BET corresponde exatamente a uma isoterma experimental em toda a sua faixa de pressões relativas. Ou seja, como falei para vocês, a gente tem pontos que representam os
pontos experimentais obtidos de pressão relativa e volume adsorvido. Tá? Você pega os pontos de pressão relativa de 0,05 até 0,35, aplica a linearização desses dados, obtém a área, obtém o C, tudo mais, mas se você utiliza esse C para calcular a curva teórica, não bate com a experimental. Não bate em toda a sua faixa. No início, sim, até a parte 0,4 é. Mas depois há um desvio, como mostrei anteriormente. Se desvia. Por quê? Porque tem suas falhas, né? As assunções que foram feitas não são condizentes com toda a faixa de pressão relativa. Por isso que raramente, ou nunca, tá? Ou nunca. É um termo muito forte, ou nunca. Raramente, muitos casos bem difíceis. Valores de C2, valores de C de 2 ou menores, para valores de C2, fiquem abertos à questão da utilidade do método BET para determinar as áreas de superfície. Isso tem mais tipo 3. Sim, por quê? Quais são esses? Esses C2, C1, C5, 005. Por quê? Fiquem abertos para utilizar esse método. Por quê? Porque não tem concavidade, não temos essa inflexão, não temos esse ponto B. Não temos. Então, como que vai dar isso? Será que pegando esses dados vai dar uma linearidade? E vai ser uma linha reta? Será? Não, nem sempre é possível. Então, fiquem abertos à questão do método de utilidade para determinar as áreas, que são as isotermas tipo 3. Esse tipo 2, tipo 3. Então, o que se faz nesse caso? Já que provavelmente não vou conseguir uma linha reta e se não consigo uma linha reta, não consigo um coeficiente angular e muito menos um coeficiente linear. Então sugere-se trocar o adsorbato para obter um valor de C mais alto, alterando dessa forma a isoterma. Então eu vou trocar, eu utilizo argônio, utilizo CO2, criptônio, sei lá. E aí a isoterma não vai ser a mesma, tá? Vai mudar. Por quê? Porque a interação do argônio com a superfície é diferente da interação do nitrogênio com a superfície. Né? Não vai ser a mesma. Então pode uma isoterma tipo 3 com nitrogênio se tornar uma isoterma tipo 2. E aí já posso determinar essa área. Então é muito importante. Mas esses materiais que dão esse tipo de isoterma não são muito frequentes. Eu não vou negar, não são muito frequentes. Eu, na minha experiência, nunca vi. Por sinal, nunca vi uma análise que dê uma isoterma tipo 3. Nunca vi. Geralmente são microporosas, mesoporosas, tipo 2, tipo 1, tipo 4, muito mistura das duas, de 3. Muito mistura de 3, assim, uma mistura dessas mais importantes, 3. Também raramente vi de tipo 5, né, que tem essa convexidade. E depois uma esterese. Nunca vi, que eu lembro. E olha que eu já fiz e vi fazendo amostras de todo tipo, carvão ativado, argilas, ceólitas, óxidos mistos, membranas, até mica já vi fazendo. Mica, não sei se vocês conhecem mica. Já vi fazendo isso, já vi fazendo de vários tipos de materiais. Nossa, muitos materiais, mas nunca vi. Uma suposição questionável é a área de superfície energeticamente homogênea, que a gente já viu anteriormente, que é uma suposição que é muito questionável, porque não é homogênea, não pode ser homogênea. Ou seja, implica que todos os sítios são energeticamente iguais e não são. Aqui subiu um negocinho, desceu. Está errado, tá? Não introduz, ela não interage ao ponto de entrar dentro da estrutura, tá? Então, não são iguais. As superfícies, ou dito melhor, os poros, os microporos, já vimos que são energeticamente mais favoráveis, muito mais favoráveis, energeticamente mais favoráveis. Ou seja, o potencial de adsorção atinge um valor mínimo, ou seja, se estabiliza muito mais facilmente uma molécula quando ela entra num poro do que quando chega na superfície externa. É muito mais fácil. Então, ele é preenchido e, consequentemente, materiais microporosos. Não se pode aplicar essa teoria
assim, na sua totalidade, e se questiona muito isso. Tá? Outro ponto questionável é dizer o modelo BT ignora, sim, veementemente a influência das interações laterais do adsorbato, principalmente quando se tem a formação de 2, 3 camadas. A dissorção não é uma única camada, senão começa a acontecer já em 2 camadas, 3 camadas, e se ignora isso. E isso não é o que acontece na vida real. Mas esses fenômenos que vocês observam ali, principalmente o segundo, ele começa a ser predominante, começa a ser importante em pressões relativas maiores, né, de 0,4 para cima. Tá? Por isso que a região onde de fato é válida a equação BT é abaixo de 0, até 0,35, às vezes até 0,3, às vezes até 0,25 que ele vale. Tá? Porque acima disso não vale. Não. Você ignora isso e principalmente em pressões maiores, a formação de multicamadas é muito mais frequente, ou seja, acontece de fato. Não se pode ignorar isso. Mas o nosso cientista Brunauer responde essas críticas apontando o seguinte: a interação lateral entre as moléculas de adsorbato de fato aumenta à medida que a superfície fica mais completamente coberta. Então, nessa interação, à medida que aumenta a quantidade de adsorbato na superfície, essa energia de interação aumenta. De fato, é isso sim. Mas a interação com a superfície, no entanto, diminui com o aumento da dissorção até a cobertura da monocamada. Então a monocamada se adsorve nas outras camadas em cima, e essa interação na superficial, ou seja, da primeira camada, ela se enfraquece devido a que tem camadas superiores que enfraquecem a interação entre a primeira camada e o adsorvente. De forma que quando você soma esses dois contribuintes energéticos, ele diz você tem uma energia que pode ser considerada constante em toda a faixa de formação do adsorbato adsorvido na superfície. Então, ele refuta isso apontando essa teoria, né? Mas nem sempre é assim. Bom, importância da área de seção transversal, da área superficial. Tá? A área superficial total da amostra, em metros quadrados, pode ser calculada sabendo o WM, que é o peso do adsorbato que forma uma monocamada, o número de Avogadro, a área da seção transversal do adsorbato. Já vimos que são tabeladas, você não precisa nem calcular, você encontra isso lá em tabelas. E o peso molecular. Mas para ser em metros quadrados, você tem que multiplicar por 10 elevado a menos 20. Isso, assim é fácil. Aí você teria isso, ok? O peso em gramas, obviamente. Peso molecular, isso é mol por grama. O número de Avogadro é muito grande, vocês veem, é elevado a 10 a 23 positivo. Quando 23 negativo, dá área assim, em torno assim, acima de 100, 200, 300. Áreas muito grandes, consideradas acima de 1000, né? 800 já são áreas, 800 metros quadrados são áreas muito grandes mesmo. Por grama, obviamente, são muito grandes. 800 metros quadrados, é um carvão ativado, 1000, às vezes até 1200. Eu já vi áreas de 1200, são muita coisa, é muita coisa mesmo. Mas isso daria somente a área em metros, para ter a área específica dividida isso pelo peso da amostra, como eu tinha mencionado anteriormente. Tá? Emmett e Brunauer assumiram que as moléculas de adsorbato eram esféricas. Então é uma assunção também que se faz, um pouco atrevida, mas é feita. Porque, veja bem, o adsorbato nitrogênio, ou gás adsorvível nitrogênio, ele é uma molécula diatômica. São 2 átomos de nitrogênio unidos entre si por uma ligação tripla. Mas, apesar disso, ela é considerada esférica. Ela é considerada esférica. Então, assume-se esférica. No caso, se for o argônio, o criptônio, tudo bem, são
atômicos, né? São gases atômicos. Já o nitrogênio é um gás molecular, forma molécula com ele mesmo. Mas ele assume que são esféricas e usando as propriedades do líquido bulk, né? Do líquido que formaria, né? Esse gás, na temperatura do experimento, calcularam a área da seção transversal como sendo a partir desta equação, né? Em angstroms elevado ao quadrado, né? Unidades de área mesmo. O volume molar do líquido e o número de Avogadro elevado a 2/3. Mas por que é importante essa área? Mais do que importante essa área é entender o seu empacotamento, o seu arranjo. Então, a equação deve ser alterada. Esta equação daqui deve ser alterada porque assume-se que as moléculas do adsorbato são adsorvidas em um arranjo hexagonal, vocês podem observar aqui. Esse tipo de arranjo é o tipo de empacotamento que produz menos espaços vazios. Isso é assumido desse jeito. Tá? Tem que ser assim, menos espaços vazios. É o tipo de arranjo que esferas podem ter, que deixam um menor espaço vazio e é mais estável, teoricamente. Tá? Então, mas quando vemos isto de cima, então assumimos que a monocamada estará empacotada desta forma, arranjada, né? Inicialmente a monocamada será arranjada dessa forma. E o que acontece com as camadas superiores? Bom, o que acontece com as camadas superiores é que, por exemplo, vão se arrumar entre os interstícios formados pelas esferas de adsorbato da camada inferior. Tá? De forma tal que se você tem 3 camadas e você considera uma molécula, uma única molécula do adsorbato, ela estará rodeada por 12 moléculas. 6 no mesmo plano e 3 no plano superior e 3 no plano inferior. E isto é um tipo de arranjo que acontece no adsorbato na sua forma líquida. Por isso diz, assumindo que o líquido é estruturado como esferas com 12 vizinhos mais próximos, 6 em um plano, no arranjo hexagonal empacotado usual, o adsorbato terá que ter uma modificação, né? Tem a mesma estrutura na superfície do dissolvente, obviamente, tá? E terá que ser modificado por um fator de 1,091, que vai corrigir esses espaços vazios. Porque, a rigor, a gente está determinando a área superficial pela área transversal. Mas veja bem, tem áreas, tem regiões que não é preenchido, isso não. Então tem que ser modificado. E esse sugere, esse fator surge das características de estruturas hexagonais compactas. Então esse é um tipo de modificação interessante, que válido, está tudo bem. Tá? Corrige alguma coisa. Tá? E não teria outra forma de fazer isso, né? E também não se pode assumir a molécula como não sendo esférica, né? Isso também é uma coisa, não se assume. Entretanto, isso se vale muito a pena chamar a atenção, o nitrogênio, dependendo da superfície, ele pode se tornar alongado, porque ele tem a capacidade de formar um quadripolo, um momento quadripolar. Tá? E esse momento quadripolar faz com que a molécula não seja mais redonda e essa área tenha que ser corrigida. E a área de seção transversal já não pode ser mais a mesma. Então isso é muito importante de ser considerado. Então há incerteza no cálculo das áreas de seção transversal absolutas do adsorbato. Então, diversos adsorbatos apresentam a variação das áreas de seção transversal e com isso diferentes valores de C são encontrados. Por exemplo, o nitrogênio, de fato, já foi verificado que ele não tem essa área de 16,2 angstroms ao quadrado. Ele, dependendo da superfície onde ele está dissolvido, pode variar de 13 até 20. Então não tem um valor bem definido, não é tão rigoroso. O argônio ainda mais, né, de 10 até 19. E assim por diante temos, dependendo da temperatura também. Porque uma coisa é o nitrogênio adsorvido na sua temperatura de liquefação, de saturação,
ou seja, de temperatura do nitrogênio líquido. Outra coisa é o argônio adsorvido na temperatura do nitrogênio líquido. Ele apresenta um tamanho. Mas se você dissolver o argônio na temperatura do argônio líquido, ele apresenta outra faixa de variação. Entendeu? E os valores que se costuma utilizar mudam. Ok? O mesmo argônio em duas... Caiu de novo. Só um momento. Então, o argônio, em duas temperaturas diferentes, ele apresenta dois tamanhos de molécula. Já temos o criptônio também, xenônio, dióxido de carbono e assim por diante. Tem até benzeno que vai ser utilizado, é interessante. Oxigênio, água também, obviamente, né? Butano, moléculas orgânicas até, que são bem maiores, obviamente. Tá? E como eu digo, quando o isotérmico do tipo 3, aquela que apresenta convexidade, não concavidade, aquela que não apresenta esse ponto de inflexão, aquela que é impossível determinar o ponto onde se formou a monocamada, nem que seja monocamada estatística, se troca de adsorvível, né, que em inglês é adsorptive. Se troca o gás e pronto. É possível obter outro tipo de isotérmico. Então, moléculas de adsorbato grandes não atingem as áreas de superfície porosas. Esse é o impedimento. Então, não é muito bom nem aconselhável utilizar moléculas muito grandes, porque se temos poros, eles não vão atingir completamente nesses poros, e aí implica num valor da área menor. Né? Torna-se necessário, então, a partir de todas essas implicações, um adsorvível universal. Adsorvível padrão, embora possivelmente arbitrário. Bom, esse não é nada mais nem nada menos do que o nitrogênio. Por que o nitrogênio é esse adsorvível? Primeiro porque é fácil, é mais barato, é mais viável, é mais usado. Há muitos motivos nisso. Tá? Nem se diria pela temperatura, porque a temperatura do nitrogênio líquido é baixa, é menos 196 graus Celsius, é muito baixa. Mas é abundante. De onde se tira nitrogênio líquido? Do ar. É daí que se tira o nitrogênio líquido. Tá? Então ele é succionado, comprimido, em condições muito severas, até baixar a sua temperatura. Ou seja, a compressão acontece até tornar o gás líquido. Agora, argônio, de onde podemos obter? Bom, o ar tem argônio também, mas em muita pequena quantidade. Muito menor. Tem 21% do ar que existe é nitrogênio. Perdão. É nitrogênio mesmo, né? Quem tem maior proporção? Oxigênio ou nitrogênio? Já não lembro. Acho que é nitrogênio tem maior proporção. Se estão me ouvindo, alguém me corrija. Bom, eu acho que é o nitrogênio que tem maior proporção. Então, por isso que é mais viável. E por isso que ele é o que é mais utilizado. Nitrogênio apresenta propriedades únicas, né? Como esta área de exceção transversal, a temperatura, disponibilidade a partir do ar. Assume-se que em 77,3 a monocamada de nitrogênio está em um estado líquido compactado, que é interessante. Esse líquido compactado com um empacotamento hexagonal, então isso também é importante. Nitrogênio tem momento de quadrupolo permanente, responsável pela formação de uma monocamada bem definida na maioria das superfícies, e alguns casinhos bem interessantes que devem ser considerados. Estudos experimentais recentes de adsorção de nitrogênio em materiais de sílica mesoporosa altamente ordenados sugerem fortemente que a área de exceção transversal do nitrogênio numa superfície hidroxilada, que tem radicais hidroxila na superfície, pode diferir um valor comumente adotado de 0, ou seja, quando é hidroxilada a superfície, o tamanho da molécula não é mais este, não. Não é não. Então, mas foi apenas nos últimos 10 anos que uma área de exceção transversal precisa, que é menor, válida para a adsorção nessas superfícies de sílica hidroxilada, deve ser considerada no lugar desta daqui. Então, isso significa que há que se ter muito cuidado para fazer essa análise,
tem que saber quais são as características dessa superfície, que tipo de superfície é, se o nitrogênio é válido ou não, entendeu? Se é a melhor. Embora ele é padronizado, ele é mais utilizado por essa disponibilidade que existe enormemente. Um equipamento gerador de nitrogênio está em torno de 600 mil reais. Então, é caro pra caramba, né? Mas, por exemplo, a UERJ do Rio tem, então ele gera. Ou você pode comprar, né, também. Comprar, não sei quanto custa agora o metro cúbico. Mas é uma técnica que é relativamente não é tão cara, eu diria, não é tão cara comparada com outras, né? Microscopia eletrônica de transmissão, por exemplo, é uma técnica que a manutenção só é muito cara. Por ano tem que se fazer uma manutenção. Mas é uma técnica muito interessante, muito importante e muito válida para ser utilizada para determinar uma característica de um material, a sua área superficial. Principalmente se esse material vai ser utilizado em fenômenos interfaciais, entenderam? Fenômenos onde a interface é relevante, porque quanto mais área, mais interface. Então, é nesses casos onde a área específica, a área superficial específica precisa ser determinada. E a técnica para determinar é através da physics of sound, usando como gás padrão o nitrogênio. Ok? Bom,